Bom, vamos lá. O cenário político atual tem uma questão central, né? Com o Jair Bolsonaro fora do jogo eleitoral até 2030. E com o futuro na justiça, que é, vamos dizer, uma grande interrogação. Exato. Fica um vácuo. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo se faz é: quem vai herdar esse capital político todo? Quem lidera a direita em 2026? É a grande questão. E para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, a gente mergulhou num material bem diverso. Bem diverso mesmo. Fomos desde reportagens assim mais quentes da CNN Brasil e do Correio Brasiliense, Passando por análises de blogs políticos, como o blog do Ismael. e fomos até num artigo acadêmico da FGV super denso e numa discussão no Reddit. Que é ótimo para sentir a temperatura da conversa fora da bolha, né? Totalmente. Então, o nosso desafio aqui é esse: entender essa tal fragmentação, mapear os nomes que estão na mesa, analisar as cotoveladas, isso. E no final, tentar entender o que essa briga toda significa para o futuro do país. Vamos nessa. Ok. Então, o ponto de partida, que é quase um consenso em todas as fontes, é essa palavra: fragmentada. Sim, a direita está dividida. A CNN Brasil usa esse termo exatamente, Mas o que eu achei mais interessante foi uma análise que a gente viu numa thread do Reddit. que é um pouco além, né? Dizia que o racha nem é mais sobre pauta, sabe? Tipo, o que fazer com a economia ou a segurança. A briga virou uma defesa de figuras, de nomes. E o bolsonarismo está no epicentro desse terremoto. Exato. E essa é a virada de chave fundamental para entender o cenário. Antes, o que unia a direita era principalmente o antipetismo. Eram os somos contra aquilo. Uma plataforma negativa. Perfeito. Bolsonaro conseguiu transformar isso em algo pessoal. A cola passou a ser ele. E aquele comentário do Reddit resumiu bem essa briga. Resumiu. Disse que parte da direita, talvez a mais tradicional, nunca engoliu o fato dele ter sequestrado a maior parte desse eleitorado. Isso criou dois polos que hoje parecem água e óleo. A direita bolsonarista e a direita anti-Bolsonaro. Exatamente. Quase irreconciliáveis. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Tem uma análise da antropóloga Isabela Calil, na CNN Brasil. Que é brilhante. Muito. Ela aponta que a grande habilidade de Bolsonaro foi colocar debaixo do mesmo guarda-chuva dois grupos que nem sempre conversam. De um lado, o pessoal da pauta moral, dos costumes, muito ligado à religião, E do outro, o pessoal do mercado, da economia liberal, a turma do Paulo Guedes, digamos. e ele era esse elo, a ponte entre conservadorismo moral e o liberalismo econômico. E agora, sem o nome dele na cédula, esse casamento corre o risco de acabar. Exatamente esse o ponto. Segundo a análise da Calil, o grande desafio é que nenhum dos nomes que aparecem hoje consegue, sozinho, ser essa ponte. Um fala mais com um grupo, o outro fala mais com o outro. Isso. E não parece haver tempo, até 2026, para construir uma figura com essa mesma capacidade de aglutinação. A tal fragmentação é, na verdade, a desintegração dessa aliança que dependia de uma única pessoa para existir. Ok. Então o palco está montado. Um trono vazio e vários pretendentes disputando uma herança que eles nem sabem se vão conseguir manter unida. Boa definição. E isso nos leva à corrida pela sucessão. E os nomes que mais aparecem são Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, E correndo mais por fora, Eduardo Bolsonaro e os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Vamos começar pela Michele, então. A estratégia dela é muito clara. O Correio Brasiliense descreve bem. Ela se posiciona como a mulher de bem. A personificação da família, da fé. Sim, um discurso focado em valores, usando a feminilidade, a religiosidade, para criar uma conexão direta com o eleitorado evangélico e também com uma parte do eleitorado feminino. E parece funcionar. Eu vi uns dados aqui de uma pesquisa genial, Quaest. Ela aparece com 39% das intenções de voto. É um empate técnico com o Lula, que tem 43%. São números muito expressivos para alguém que nunca disputou uma eleição majoritária. Muito. Mostra que o sobrenome e essa plataforma têm um peso enorme. Ela é vista como o elo mais natural, sabe? A que pode manter a chama do bolsonarismo acesa. Mas aí começam os problemas. As fontes apontam resistências fortes. Dentro do próprio PL, há quem duvida da capacidade dela de articulação política
E o mais complexo, A família. a própria família Bolsonaro. O Correio Brasiliense fala em disputas veladas de protagonismo com os filhos do ex-presidente. Quer dizer, ela é a herdeira em potencial, mas os outros herdeiros não estão muito afim de ceder o espaço. É uma ótima forma de colocar. E a projeção dela não é só especulação. A CNN Brasil mostrou que ela está se movimentando. Ela idealizou um livro, Edificando a Nação, Ah, sim? com o objetivo de difundir os valores do conservadorismo, né? Exato. Não é só um aceno, é uma ação política organizada. Ela está construindo a plataforma dela ativamente. Agora, vamos para o outro lado desse espectro, o Tarcísio de Freitas. Ele me parece o caso mais complexo de todos. Sem dúvida. Por um lado, tem a máquina poderosa do governo de São Paulo, uma vitrine gigantesca. Por outro, qualquer passe em salso, qualquer aceno ao centro, e a base mais radical já o chama de traidor. É o dilema dele. Como ser herdeiro sem poder contar totalmente com a família do rei. Pois é, o Tarcísio joga um jogo diferente, ele tenta se vender como gestor técnico, pragmático, focado em entregas, o oposto do bolsonarismo raiz. E teve aquele episódio que o blog do Ismael detalhou, né? O bate-boca público com Eduardo Bolsonaro sobre as tarifas do Trump, aquilo foi perfeito para ilustrar. Lembro. A resposta dele foi muito calculada. Foi cirúrgica. Enquanto Eduardo defendia o Trump de forma ideológica, o Tarcísio respondeu o quê? Estou olhando para SP. Uma frase curta e direta. E com ela ele fez duas coisas. Se mostrou como governador que defende seu estado e, ao mesmo tempo, sinalizou para o mercado e para o centro que a lealdade dele não é cega. Que ele não vai entrar numa briga por pura ideologia se prejudicar a economia paulista. Exato. Foi um claro movimento de descolamento. E essa tensão não é de hoje. Lembro de uma matéria mais antiga do Correio Brasiliense que já falava que ele passou de pupilo a traidor. Foi na época da reforma tributária. Isso, quando ele apoiou a reforma do governo Lula. Chegaram a colar nele o apelido de Novo Dória. Que nesse meio é quase uma sentença de morte política. É o pior xingamento possível no vocabulário bolsonarista, né? Dória virou sinônimo de traidor. Alguém que usou o bolsonarismo para se eleger e depois virou as costas. E o que é fascinante, como aponta o cientista político Carlos Pereira na CNN, É que isso expõe o dilema que não tem solução. exatamente, para ser competitivo numa eleição nacional, a centro-direita precisa se afastar do radicalismo de Bolsonaro, precisa dialogar com o centro. Mas a base de Bolsonaro, que garante os votos na largada, exige lealdade total. É uma armadilha. Se fica, não cresce. Se sai, é destruído pela base. E para piorar a situação dele, outra matéria da CNN aponta que o silêncio do próprio Jair Bolsonaro trava o plano Tarcísio. Sim, essa indefinição sobre um apoio claro cria um impasse gigante, não só para uma candidatura presidencial, mas até para a sucessão em São Paulo. Ele fica de mãos atadas esperando um aceno que talvez nunca venha. Ok, então temos a Michele, a herdeira do carisma, e o Tarcísio, o técnico na corda bamba. Onde se encaixam os outros? Eduardo Bolsonaro, Zema, Caiado. São jogadores relevantes ou coadjuvantes? São peças importantes, mas com limitações claras. O Eduardo é a opção da família, a continuidade do sangue. Mas ele fura a bolha. Aí é que tá. Os analistas na CNN são quase unânimes. Ele não fura a bolha. Fala muito bem para os já convertidos, para a base radical, mas o discurso dele, que as fontes descrevem como compartilhando dos delírios autoritários do pai, tem um teto de vidro muito baixo. E os governadores? Zema e Caiado têm gestões bem avaliadas. Sim, e isso lhes dá força, uma plataforma de bons gestores. O problema é que o cenário nacional está muito pulverizado. O Zema tem uma imagem mais liberal, mas precisa provar que tem apelo popular fora de Minas. E o Caiado? O Caiado é muito forte em Goiás, no agronegócio, mas ainda não tem uma projeção nacional consolidada. A pergunta é se algum deles consegue se tornar um nome viável em todo o Brasil a tempo. Por enquanto parecem mais alternativas, um plano C. Entendi. Então, a gente tem essa briga de nomes, essa disputa quase pessoal. Mas e se o jogo for outro?
O artigo da FGV que a gente leu vira o tabuleiro de ponta cabeça. Esse ponto é crucial. Ele sugere que talvez a gente esteja olhando para o alvo errado, que a verdadeira disputa pode não ser pelo Palácio do Planalto. Esse ponto do artigo da FGV, dos pesquisadores Fernandes e Zuccolotto, é talvez o mais preocupante de toda a análise. Por quê? Porque eles argumentam que, enquanto todo mundo fica obcecado com a corrida presidencial, a estratégia de longo prazo da extrema-direita pode ser outra: conquistar o Congresso Nacional. Dominar o legislativo. A tese deles é que, em 2026, existe uma possibilidade real de esse campo político conquistar a maioria absoluta das cadeiras, especialmente no Senado. E o que isso significaria na prática? Seria como, em vez de tomar o castelo de uma vez, ir conquistando as muralhas aos poucos. A analogia é perfeita. Com uma maioria no Congresso, eles teriam um poder imenso. O artigo cita um exemplo concreto. Eles poderiam usar o artigo 52 da Constituição para abrir processos e julgar ministros do Supremo. Exatamente, seria a concretização daquela ameaça constante que a gente viu. O artigo descreve como um potencial desmonte das instituições, só que feito por dentro, com a caneta do legislativo. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. A presidência vira quase secundária se o objetivo maior for controlar o poder que fiscaliza o presidente. Exatamente. E o artigo mostra que isso não é só uma teoria. Eles analisam as eleições municipais de 2024 como um termômetro. E o que eles veem? Uma crescente influência do centrão e da direita nas prefeituras, uma força alimentada pela distribuição de emendas parlamentares, que fortalece os deputados nas suas bases. Ou seja, eles constroem um poder local que serve de alicerce para eleger mais deputados e senadores que, por sua vez, miram no controle do Congresso. É uma estratégia de longo prazo. Muito bem amarrada. Uma base municipal forte garante uma bancada federal forte que pode executar essa agenda nacional. A presidência é o prêmio mais visível, mas o controle do Congresso pode ser o poder mais duradouro. Certo. Bom, depois de tudo isso, o cenário que se desenha é de um movimento de direita que, apesar de forte em números, está numa encruzilhada. Sim, uma batalha em várias frentes. Uma briga de sucessão com perfis bem diferentes, que vai do pragmatismo do Tarcísio à lealdade radical do núcleo bolsonarista. E, por baixo dos panos, uma estratégia talvez mais silenciosa de controle do legislativo. É uma disputa de poder muito clara. Muito claro. O que me faz pensar, essa divisão toda, essa briga entre Tarcísio, Michele e os filhos, é sobre projetos diferentes para o Brasil ou é só uma briga para ver quem fica com a chave do cofre, com o capital político do Bolsonaro? Essa sua pergunta é o ponto central. E me lembra uma citação do historiador Leandro Carnal num artigo da Unicamp que a gente analisou. O que ele diz? Ele diz que, na política, termos como golpe ou legal, certo ou errado, são, no fundo, ferramentas de retórica. E aí ele conclui, o que está em jogo é poder. Poder é o grande objetivo da política. Forte. E se a gente conecta essa ideia ao que a gente discutiu hoje, fica uma provocação. À medida que essas facções se enfrentam, a grande pergunta é essa que você fez. Se a briga é por visões de país diferentes, ou se são apenas rostos e estratégias distintas disputando o mesmo jogo de poder. A cisão que a gente vê é de fato ideológica sobre os rumos do Brasil, ou é, no fim das contas, uma disputa de egos, uma briga personalista pelo controle do mesmo capital político? Uma pergunta que, pelo jeito, só 2026 vai começar a responder. Exato. É a questão que a gente vai ter que observar com muita atenção até lá.